Lerelaie, welelaia, welelaie, welelaia. Companheiros e companheiras de jornada da alfabetização, da educação de jovens e adultos, estou aqui com vocês mais uma vez, né, professor Almerico Lima, da Universidade Federal da República da Bahia, contribuindo com esse grande projeto que é o Alfaeja Brasil do Instituto Paulo Freire. Meu tema é a hegemonia do trabalho e vamos tentar aprofundar alguns conceitos que são bases para entender esta relação tão importante que nós temos. Vamos lá, espero que gostem. Quais são os conceitos fundamentais para a compreensão das relações entre trabalho e educação? Existem várias teorias sobre isso, que relacionam os dois elementos, às vezes educação e trabalho, que é uma concepção, uma educação vem a ser anterior ao trabalho, e uma outra concepção que atua com uma percepção de que o trabalho ele é fundante e, por isso, ele precede o processo educativo. Essa discussão nós vamos fazer um pouco na sequência, e para termos uma compreensão dessa relação de trabalho, que eu insisto que ela é indissolúvel. Não dá para falar de trabalho sem educação, nem de educação sem trabalho. Bem, o trabalho, como eu disse, ele é central na vida social. Essa é uma questão polêmica, principalmente nos últimos 25 anos, que se proclama que o trabalho não tem mais aquela centralidade que tinha no século XIX, metade do século XX. Sem dúvida nenhuma, né, existe vida além do trabalho. Nós todos temos nossa vida familiar, nós temos a parte do entretenimento, né, do lazer, etc. Mas o que nós queremos dizer, quando reafirmamos a centralidade do trabalho na vida social, é exatamente que tudo gira em torno do trabalho. Se eu vou ter lazer, por exemplo, se eu vou ao cinema, tem alguém que produziu o filme, tem alguém que está na bilheteria, tem alguém que está, mesmo que ela seja um totem, né, muitas vezes, tem gente que vai estar lá fazendo a projeção, né, tem gente que vai limpar a sala, ou seja, o trabalho está ali presente também quando nós estamos no entretenimento, outros trabalhadores estão atuando, né? Logo, todos os elementos da vida social envolvem trabalho, algum tipo de trabalho. Essa que é a ideia que a gente tenta colocar para, a partir daí, analisar como a sociedade se comporta, como as coisas se desenvolvem e entender as desigualdades que ocorrem, sociais que ocorrem no nosso ambiente. É costume nosso, né, definir duas grandes linhas dimensionais em relação ao trabalho. Como é que a gente percebe o trabalho? A primeira é a dimensão ontológica. O que quer dizer isso? A dimensão ontológica é aquela que pensa o ser, né? A dimensão ontológica afirma que o trabalho ele é formador do ser. Se o trabalho é central na vida social, ele nos forma e nos conforma o tempo todo. A partir dele é que você se coloca como ser social, se coloca na sociedade e ao mesmo tempo, como se coloca na natureza, porque todo trabalho ele transforma, né, a natureza, seja ela imediata, seja mediata, mas aquelas matérias-primas, né, que você tem para transformar em um produto, mesmo que seja um produto intelectual. Não somente do produto físico, mas também do produto intelectual. Então, a dimensão ontológica afirma que é uma formação do ser, né? Então, essa base. Mas também o trabalho tem uma dimensão histórica, né? Ele não é igual durante todo o período da humanidade. Ele tem mudanças significativas, né? Estamos vivendo mais uma era dessa com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com o teletrabalho, mas ele sempre tem algumas características que são muito
muito da sua essência, né? Por isso que da sua essência ontológica, que devem ser relacionadas. Eu não posso somente falar da ontologia do trabalho, eu tenho que falar do seu papel, do seu sentido histórico, como ele se desenvolveu no tempo, como ele se desenvolveu passando de algo que era extremamente positivo, né? Os gregos falam uma poiesis, que é a poesia, né? A criação. Os africanos falam no Ubuntu, que é o sou o que somos, trabalho coletivo, conjunto. Os indígenas falam muito no Ajuri e no Mutirô, que são processos de ajuda mútua, né? Vem daí a palavra mutirão, para realizar determinado trabalho, com uma ética própria. E daí, esse sentido histórico, né? desse prazer, dessa alegria, dessa comunhão, desse trabalho conjunto, está em contraposição com um trabalho explorado, com um trabalho sob o capital. Né? O trabalho, seja antes do capital, no capitalismo, na escravidão, mas sob o capitalismo ele se exacerba na medida em que muitas vezes os salários não acompanham o próprio sentido da reprodução da vida humana. Estão abaixo das possibilidades de sobreviver dignamente na sociedade. Então, essa dimensão histórica de perceber que há mutações em relação ao trabalho é outro elemento central para a gente compreender e fazer a relação trabalho e educação, porque para cada tipo de trabalho, as classes dominantes, né, ou seja, no período ainda feudal, da sociedade antiga, né, e agora sob o capitalismo, vão estabelecer determinadas regras, né, educacionais, políticas educacionais, vamos chamar assim, para colocar em andamento, né, seus projetos. Então, se eu preciso de escribas, se eu preciso de sacerdotes, eu preciso também educá-los para serem sacerdotes e escribas. Se eu preciso de artífices, né, eu preciso também me preparar esses artífices para o trabalho numa sociedade feudal. Se eu preciso de operários, né, se eu preciso de pessoas capazes de trabalhar o campo, eu preciso também fazer um tipo de formação. A própria negação da formação, dizer que não é necessário, dizer que é se naturalizar, né, o trabalho, particularmente o trabalho doméstico das mulheres, é um elemento histórico. Um trabalho altamente valorizado, o trabalho das mulheres, trabalho que mantinha, né, toda a comunidade na coleta, na coleta, na plantação, no processamento dos alimentos, passa a ser naturalizado, algo que não é aprendido, mas que seria natural da mulher, e se transforma num trabalho invisível, um trabalho que desaparece, que acaba não sendo valorizado. Então, uma luta atual é a luta pela valorização do trabalho doméstico, pela visibilização desse trabalho, que é uma das bandeiras, né, tem uma bandeira das mulheres, das mulheres trabalhadoras, que é importante que a gente conheça nessa discussão. Mas tem uma outra dimensão, né, eu particularmente chamo de dimensão, alguns autores não colocam dessa forma, colocam mais no sentido como uma parte da dimensão ontológica, mas eu insisto que é uma dimensão que é tão importante que ela pode ser destacada da dimensão ontológica. Nenhuma é uma dimensão filosófica, trabalho, uma análise filosófica, são elementos filosóficos, porém, é preciso destacar essa dimensão epistemológica. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de dimensão epistemológica, eu estou falando da relação com o conhecimento. Né? A dimensão ontológica ela traz um elemento importante, que é exatamente o elemento de perceber, né? De perceber que trabalho constrói conhecimento. Mudar a natureza constrói conhecimento sobre a natureza. Trabalhar em comunidade, em coletividade ou explorado, nos ensina sobre as relações sociais de determinada sociedade. Então, essa dimensão epistemológica, ela sempre está presente, porque ao fazer qualquer trabalho,
você está aprendendo. Está aprendendo como fazer mais, como fazer melhor, como não fazer, né? E está aprendendo sobre as pessoas que estão ao seu lado, ou que estão exigindo alguma coisa. Seja do ponto de vista de entender quem são os seus parceiros, quem são os seus companheiros de jornada, e quem lhe explora. Então, compreensão, essa habilidade de dimensão epistemológica é fundamental para a consciência de ser trabalhador, de ser trabalhadora, e é algo que eu trato com certo, muito carinho dentro do texto que escrevi para Faeja. E eu não poderia deixar de falar do sujeito do trabalho. Né? O sujeito do trabalho, porque o trabalho é feito por pessoas. Né? Mesmo nessa nossa época em que muita coisa está automatizada, e no nosso jargão, o trabalho morto começa a pesar muito em relação ao trabalho vivo, ainda assim, as pessoas são aquelas que realizam os trabalhos. Pense em inteligência artificial, é preciso treiná-la. Né? Por mais que já se fale que uma inteligência artificial vai treinar outra, sempre precisa verificação de pessoas que verifiquem, que alimentem e que verifiquem a relação das respostas com a realidade. Essa avaliação ela não pode ser feita exclusivamente para o desenvolvimento. Não é à toa que elas, entre aspas, alucinam, não nos dão respostas corretas, porque elas partem de um trabalho anterior e fazem uma compilação daquele trabalho. A IA não cria conhecimento. Ela trabalha sobre o conhecimento já produzido por trabalhadores e trabalhadoras nos mais diversos campos do conhecimento e da ação humana. Com isso, acredito que tenha despertado em vocês a curiosidade, né, de debater, de discutir um pouco mais sobre essa essência que o trabalho tem na vida social. Outro conceito fundamental para entender a relação trabalho-educação é a emancipação. Nós tocamos um pouco disso no tópico anterior, que foi exatamente a discussão entre pessoas que trabalham, que vivem do trabalho, e aquelas que vivem da exploração do trabalho. É a ideia que trazemos do pensador Antônio Gramsci, italiano, né, do século XX, que ele discute muito a questão das relações dominantes e subalternos, né, que não é uma questão nova, tem outros pensadores, mas que ele refina, né, para a sociedade mais contemporânea, ao discutir que existem grupos, né, são pequenos grupos que dominam de várias maneiras, né, a sociedade com relação aos seus interesses, para garantir seus interesses, e também os subalternos, as pessoas subalternas, que são aquelas que são, de alguma maneira, oprimidas pelos dominantes. Então, quando Paulo Freire escreve Pedagogia da Oprimida, ele está falando da pedagogia dos subalternos, das pessoas subalternas. Isso é muito importante que a gente tenha essa ideia, essa compreensão dessa dicotomia entre esses dois grandes grupos da sociedade. Eu falei de dominação, mas dominação não é só, né, opressão. Ela é uma forma, ela é uma opressão, o tempo todo, né, opressão, mas ela tem sutilezas, ela tem muita sutileza. E ela pode ser feita de uma forma mais dura, né, pela correção física, né, prisão, a punição, né, das pessoas, através de leis extremamente dominadas, né, pelos setores da elite, e o judiciário entra na história, como ela pode ser pelo consenso. Né? É a disseminação da cultura dominante entre os dominantes. Se não fosse assim, haveria revoltas o tempo todo. Então, é preciso que o subalterno ele aceite ser dominado, ache natural ser dominado. Ele, às vezes, defenda até a posição que lhe é contrária. Ele não tem uma consciência da sua subalternidade. Ele aspira a ser indominante.
E, ao fazer isso, né, ele joga contra si mesmo, contra sua família, contra sua classe social, na medida em que ele está fortalecendo a posição do seu oposto. O professor Dott, ele tem uma frase que eu gosto muito, cito várias vezes, né, porque ela resume muito o que se imagina, né, sobre a emancipação. Emancipação vem do latim. O latim significa, ele diz que significa tirar a mão. Né? É como se nós estivéssemos o tempo todo sob a mão de alguém, né? Do jugo de alguém. Aquela mão que nos sufoca, que nos aprisiona. Então, o que nós discutimos, que emancipar, seria tirar a mão, né? Eliminar esse jugo, eliminar essa opressão. E esse processo ele é multidimensional, ele tem várias dimensões, né? Econômica, política, social. Né? Você pode ser emancipado economicamente, mas continuar sofrendo racismo, misoginia, né? Discriminação por orientação sexual e outros tipos de deficiência, etc. Então, não se pode falar só apenas da emancipação econômica, temos que pensar na emancipação como algo mais complexo. Além disso, ela pode ser individual, o sujeito consegue, né, dessa maneira, dar algum nível de oportunidade social, consegue se emancipar, mas isso são poucos que conseguem fazer. Né? A luta que se trava há centenas de anos é também pela emancipação coletiva. Subalterno, enquanto um coletivo, ele se emancipar, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Isso seria, de fato, o processo que nós gostaríamos de ver enquanto muito impossível, realizável, né, na nossa sociedade. E, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental para nós que somos educadores e educadoras, é compreender a educação como uma condição para a emancipação. É muito citada a frase de Paulo Freire, né, não se faz tudo somente com a educação, mas sem educação não se consegue fazer. Em termos filosóficos, se diria que a educação é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para a mudança social. E é essa perspectiva que nós trabalhamos. Nós atuamos na educação, sabemos que ela é importante, sabemos que ela é fundamental, que sem ela não faremos uma mudança profunda, mas também compreendemos os limites da educação, que não podemos ultrapassar a todas as barreiras somente com a educação. Não tem uma visão salvacionista da educação, que tudo é educação. Vamos educar o povo, se resolverá. Não é verdade, né? Nem tudo se resolverá, porque mesmo nos países onde o nível educacional é muito alto, ainda existe exploração, ainda existe todo um conjunto de questões que impedem que as pessoas sejam emancipadas. Existem lá também dominantes subalternos, né? Então, não é um processo tão direto como se coloca. Sobre a educação, nossa querida educação, né, essa paixão, a gente precisa também precisar alguns elementos, porque existem tantas teorias sobre a educação, que é preciso precisar como que é que, de fato, nós estamos falando. A educação, né, é um processo, né, intencional, isso é importante, né? Uma coisa é o aprendizado que eu tenha sobre determinado tema, porque vi alguma coisa acontecer, aprendi com aquilo, né? Mas a educação ela tem um caráter de ser intencional, né? E aí, por isso, ela pode ter vários aspectos, mas o seu objetivo é socializar, é incluir o sujeito na sociedade. Seja, e aí vai, por isso que é importante definir o que é emancipação. Porque a educação tanto pode ser para subalternizar, pode ser para dominar, pode ser para domar o sujeito, como pode ser para emancipar, para tornar um livre. Né? Então, a educação não é neutra, ela tem que ter, de fato, tem uma intencionalidade naquilo que se faz, mas a ideia central é que ela inclua o sujeito, né, na sociedade, as pessoas na sociedade, nos seus diversos patamares, nos seus diversos aspectos. Né?
Isso nos aponta, né, nos vários tipos de educação que a gente pode ver, a educação informal, em que você aprende pela troca, pela conversa, né, ouvindo mais uma pessoa mais velha, observando alguém trabalhar, né, é uma forma de aprender, mas temos a educação também não formal, você não está vinculada às regras da legislação educacional, né? Ela tem uma intencionalidade maior do que a intencionalidade da informal, mas ela não chega a se constituir como um processo legal, então isso também é muito importante, você trabalhar com essa dimensão da intencionalidade, né? Cursos de pós-graduação, cursos sem vinculação com a escolaridade, seja na educação profissional, seja naqueles cursos em que você pretende trabalhar algum tipo de habilidade, um tipo de conhecimento específico. E temos a educação formal, né, que é aquela que nos confere algum título, né? Então, eu terminei meu ensino fundamental, então eu tenho título de ensino fundamental completo. Né? Não estou falando apenas de diplomas, estou falando de etapas que a reconhece como importante. Então, eu tenho meu curso superior, tenho um título de graduado né, em alguma coisa. E por aí vai. E isso é importante porque como esses títulos têm um valor e como esse valor muda com o tempo. Né? Por exemplo, no passado, saber ler e escrever era algo, quem sabia ler e escrever, uma grande, né, no passado mais remoto. E quem lia e escrevia, obviamente, escrevia as leis e dizer o que tinha ali naquela tábua assim, de argila, né, de argila escrita com uniforme, com hieroglifo, o que se dizia, os outros não sabiam. Os outros estavam ali, né, acreditando que quem falava estava dizendo a verdade, estava dizendo aquilo que realmente representava na lei. Com as lutas sociais, a evolução na sociedade, né, já sobre o capitalismo, em que você uma luta pela universalização da alfabetização, né, e tem vários processos históricos que caminham nesse sentido, passa-se a ter outros requisitos, né? Outros requisitos. Mas, ao mesmo tempo, as posições vão sempre mudando, né? Vão sempre sendo mais exigências educacionais para garantir postos na sociedade. Se antes era quem sabia ler e escrever, agora é alguém que saiba não só ler e escrever, mas interpretar, mas conhecer ciência, matemática, mas conhecer sociologia, geografia, história, etc. Uma informação um pouco mais geral, né, em relação a isso. Então, esse é um elemento importante que a gente compreenda como uma coisa mudando. Eu lembro sempre da professora, né? A professora do magistério, de uma cidade do interior, de uma empresa do interior, do século passado, no início do século passado, ou no meados do século passado. Né? Aliás, quem vai ali é o marido da professora. Então, a professora era uma profissão de alto prestígio, né? Tanto que você eliminava a figura, né, masculina para dizer, não, ele é marido da professora. A professora, ser professora é mais importante do que ser homem, do que ser marido. Né? Ele perdia sua identidade. Então, a valorização dessa mulher que tinha o magistério, que dava aula, era muito grande. Houve uma perda muito grande desse prestígio com o tempo. E aí se passa a exigir já a graduação, a licenciatura, como um elemento para ser colocado. Mas a licenciatura só, né, não, a pessoa ali é formada, ela é sempre muito popular, né, ela é formada, ela tem um diploma. E com esse diploma, então, ela acaba sendo uma certa liderança nos seus pares, porque ela tem mais conhecimento do que os outros. É importante ler, por isso, a obra de Pierre Bourdieu, texto muito interessante, que é a distinção. Ele vai falar sobre como distinguir, como as elites trabalham para fazer distinções, para que elas se mantenham no poder e, ao mesmo tempo, elas possam contar diferenças entre as pessoas. Mas, continuando, passou-se de mestrado, especialização, depois mestrado,
doutorado, agora pós-doutorado. Então, isso aconteceu, eu fiz um pós-doutorado, 2 pós-doutorados, como se fosse uma grande coisa, mas é uma exigência social que você se apresente sempre com mais títulos, né? Com mais produção, com mais elementos que distingam dos demais. Então, essa é uma outra coisa interessante de imaginar, né? E no imaginário de muitos dos nossos educandos e educandas, vai aparecer, né, a alfabetização, vai aparecer completar o ensino fundamental, completar o ensino médio, no caso da EJA, como uma aspiração, né, de mobilidade social. Como se aquilo lhe desse essa possibilidade de forma automática, né? Eu completei meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu posso agora fazer alguma coisa. Com a educação profissional é a mesma coisa, né? Eu posso ter um certificado de curso de curta duração, né, em mecânica, posso ter um diploma de técnico nível médio em mecânica e posso ter também um diploma de engenheiro mecânico, né? E depois tem os mestrados, como na verdade, o que nós estamos vendo aí é uma gradação, a valorização do conhecimento. Cada um desses trabalhadores tem sua função social, mas, obviamente, que aquele que tem a maior qualidade é considerado mais valorizado, é mais bem remunerado, é mais reconhecido socialmente do que os demais. Então, esse é um outro elemento para a gente poder concluir. Isso que os objetivos da educação emancipatória, têm que ser muito claros, né? A educação emancipatória não é para subalternizar, não é para distinguir, não é para diferenciar do ponto de vista quem é mais ou quem é menos, quem manda e quem obedece. A educação emancipatória, eu insisto, ele é para libertar, ele é para tirar o jugo, tirar a mão, é para ajudar a diminuir, eliminar as desigualdades sociais. Esse é o objetivo da educação emancipatória. Então, todo o nosso ato, a sala de aula, seja ela onde for, né, debaixo da mangueira, ou uma sala com ar-condicionado, com tecnologia, ou uma sala virtual, ela tem que ser coerente com um projeto emancipatório. Você fala de emancipação e é autoritário, ou autoritário. Não dá, não casa, né? O seu fazer como educador e educadora deve refletir a sua posição enquanto pessoa que está contribuindo com a emancipação. Dito isso, eu queria reafirmar que a educação é um campo de lutas, é um campo de disputa, né? Que eu falei um pouco no início. A educação é um ato intencional, que aí temos que entender que intenção está por trás do processo educativo. O nosso campo é o campo da defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo brasileiro. Então, nesse sentido, os objetivos têm que estar muito claros, né? E o debate, que inclusive é o atual hoje, sobre o Sistema Nacional de Educação, sobre o Plano Nacional de Educação, o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Passa também por isso. Não é a toa que a INJA sempre foi, eu digo sempre, né, o patinho feio da educação, que não é reconhecido como uma modalidade fundamental para algo que é pensar a educação como direito. A educação é um direito inalienável, que não prescreve com a idade, né? A educação é algo que está garantido na nossa Constituição, né? Não só na Constituição, mas na perspectiva humanista, na perspectiva de transformação social, todas as pessoas têm o direito à educação, né? Mesmo aquelas que não cumpriram na determinada idade, por vários motivos, por falta de oferta de educação pública, por ter deixado para trabalhar para sustentar a família, seja por uma gravidez na adolescência, seja por qualquer motivo, né? Nós não podemos culpabilizar o sujeito por ele não ter educação. Futuro fruto de educação social. Se ele volta à escola, ele está motivado para voltar à escola, nós temos que muito mais exaltar essa volta, né, do que culpabilizá-lo por ter saído. E aí causar uma nova saída, uma nova evasão, né,
já é de uma outra etapa. Certamente não voltará mais uma terceira vez. O nosso papel é, ao receber, ao acolher esse educando, essa educanda na educação, nossa educação, adultos, que é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras, né, ter acesso à educação, qualquer que seja sua etapa de vida, seja idoso, seja jovem, seja adulto, né, qualquer idade, é preciso entender que esse acolhimento é fundamental para que ele, sua motivação não se não esmoreça. Essa motivação não elimine, né, esse desejo de conhecer. Ao contrário, nós temos que estimular. Diante de alguma dificuldade, nós temos que dar força, nós temos que chegar junto, no popular. Nós temos que estar ali próximos, aquela famosa frase, nenhuma pessoa a menos na nossa sala de aula. Esse é o nosso papel de educador comprometido com a emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. Acredito que você já deve ter, né, ouvido falar de várias desses conceitos que eu coloquei aqui, mas tem um conceito que geralmente não é muito trabalhado na educação, mas que tem nos últimos anos aparecido com muita força. Eu, particularmente, tenho usado muito nos debates, principalmente da educação no campo, da educação profissional, e considero que é fundamental que todos os educadores o conheçam e também trabalhem com essa perspectiva, que é a questão do território. Porque a ação humana não se dá no vazio, ele se dá em determinado local. Só que esse local, ele tem uma história. Esse local tem todo um conjunto de condicionantes, né, das mais diversas formas, porque o espaço, o território é multidimensional, né, ele tem aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, né, e geográficos, né, tem aspectos que são históricos. São tantas dimensões que é muito difícil, de uma primeira olhada no território, você conseguir compreender. Você precisa mergulhar, se imergir no território para que você perceba aquele local. Imagine você, que nunca foi ao Nordeste, chegar numa sala de aula do Nordeste e, com a sua cultura própria, né, seja de outra região qualquer que você venha, você querer, de certa forma, impor seus padrões aos educandos e educandas. Vai fracassar, não vai conseguir. O respeito à cultura alheia, o respeito ao território alheio, ele é fundamental. Nós temos que pedir licença para entrar no território dos outros. E aí eu estou falando de um território que não é só físico, não. É o território também da imaginação, do anseio, do desejo, né? É o horizonte cultural que as pessoas têm, que é preciso ser bem respeitado. Então, eu insisto que é importantíssimo que educadores e educadoras conheçam o território em que atuam. Conheçam sua sala de aula, mas também conheçam o entorno da sala de aula. Conheça a história de seus estudantes. Conheça o que os mobiliza, qual é a dimensão que os mobiliza. E que utilize a discussão territorial como uma ferramenta, né? Eu coloquei algumas delas no nosso caderno temático, exatamente para que a gente consiga fazer essa vinculação. Temos muitos estudantes do Norte e do Nordeste, então, que tem toda uma história de luta, uma história de sofrimento, uma história também de festejo, uma história, são histórias lindas, né, que precisam ser contadas, né? E eu insisto que não é dar a voz a ele, porque ele já tem voz. É a gente poder escutar essas vozes. Então, nós, educadores, precisamos ter uma escuta sensível permanente, para que nós possamos diagnosticar e contribuir com a educação desses trabalhadores. Então, acho que ficou claro, né, que o território é um espaço de contradições e conflitos. Você pode ter no mesmo território uma experiência fantástica de economia solidária, uma cooperativa, de uma associação, e pode ter também a grilagem de terras, pode ter a invasão de terras por jagunços, né? Você pode ter uma aldeia indígena se recuperando de tanta exploração e tanta genocídio, né, sobre os povos originários, como você pode ter também, como teve recentemente, né, em vários espaços do país, né, a ação armada, né, de latifundiários para não aceitar
né, a demarcação das terras indígenas. Então, entender essas contradições e esses conflitos é fundamental. É muito comum que a gente tente fazer uma sala de aula idílica, onde que nada, nenhum conflito apareça. Isso é um erro terrível, porque a compreensão do conflito, ele ensina muito mais do que você eliminar o conflito da discussão. Primeiro que você não elimina. Quando ele sai da sala de aula, ele está lá com aquele, né, recebe aquela porrada, né, que é a vida real, né, dura, difícil, né, que me impõe um conjunto de questões. Então, por que nós vamos na sala de aula, vamos esconder isso, né? Claro que não vamos transformar a sala de aula num mundo de lamentações, mas sim, e aí é outro elemento importante da discussão sobre o território, é transformar a sala de aula num espaço de esperança. O espaço de esperança, porque é ali que você começa a discutir as possibilidades de emancipação. É ali que você compreende que outros grupos sociais, em outros momentos, tentaram e melhoraram a situação. É ali que você vai apontar que existem iguais àquelas pessoas que estão ali, que conseguiram se alfabetizar, conseguiram até chegar a uma graduação. Né? Que nunca é tarde para começar, ou recomeçar, ou continuar estudando. Então, essa perspectiva de transformar a sala de aula num espaço de esperança, ela é fundamental. Previamente, claro, eu tenho que conhecer o território e respeitar a cultura do território. E, a partir daí, nós começamos a construir na sala de aula, né, e fora dela, pode ter atividades fora da sala de aula, é muito bom que tenha, inclusive a ida a museus, a ida a conhecer o centro histórico. A maioria das populações em cidades grandes não conhece o centro histórico, moram na periferia a vida toda e nunca foram conhecer o centro histórico, ou conhecer um museu que se situa no centro da cidade, ou com áreas novas da cidade. Então, propiciar esse acesso à cultura é muito importante também para que você tenha construa esses espaços, né, de esperança. Então, para finalizar aqui a nossa aula, né, queria fazer uma síntese e que vocês fazer uma conclamação que vocês continuem aprofundando e debatendo, né, vou estar sempre contribuindo no que for possível, mas também o pessoal da coordenação, né, do programa vai estar sempre à disposição para ajudar a contribuir com vocês. Eu queria fazer uma síntese. Trabalho e educação é uma relação indissolúvel. Vou falar de um, você falar do outro. Educação tem que ser emancipatória para trabalhadores e trabalhadoras. E nós, educadores e educadoras, somos construtores de esperança e temos que atuar nos territórios de esperança. Agradeço essa oportunidade e um grande abraço para vocês, sucesso nesse tão grandioso projeto que é o Alfarejo. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo.